Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa Resolução EAD, isso mesmo! Pessoal da prova da EAR, boa galera, vamos lá! Bom, texto 1 aí em tela, Amar não é aceitar tudo, por Mário Sérgio Cortella, um baita texto, certo? Onde já vou dar a dica, ó, uma das coisas que mais fiz como educador de meus filhos foi tirar o encanto da droga ilegal. Notem que o período nem terminou, né? Lembrando que o período termina em ponto final, interrogação. Já no meio do primeiro período, do início do texto, já se tem a ideia exata do que trata o texto, do que nós vamos discutir. Aliás, do que vocês leram e discutiram, né? O texto então gira em torno dessa ideia. Com base nisso, galera, ó, marque a alternativa que preencha corretamente as lacunas do texto. Aí temos, como vocês viram há pouco, estão vendo aí em mãos o texto, ele apresenta 3 lacunas, onde cai a velha questão de ortografia. O uso correto das palavras, certo? Junto com o famoso e velho porquê. Bom, acesso. Galera, do bem, o acesso de acessar só pode ser com C e 2 S. Então cai fora a letra B e cai fora a letra E. O senão. Ali, vê ali na linha 5, vejam como cabe tranquilamente, turma, a expressão do contrário. Isso mesmo, ó, do contrário, né? Ele dá uma ideia de contrariedade ali, então aquele senão tem que ser junto, perfeito? E o porquê da linha 8, ele é totalmente explicativo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui rapidinho pro texto, ó. O que faço, porque decido... O que faço, ó, em que faço o que faço, pois decido o que fazer. Eu estou explicando, galera, ali é uma explicativa. Por isso, questão 1, ó, letra D, Dinamarca. Essa sem discussão, né? D de Dinamarca, D de dinheiro, perfeito? Questão de número 2, sobre a relação do título com o texto. Pode-se afirmar que a preocupação do autor na condição de pai é quanto? Ó, pela leitura do título e mais aquela leitura inicial ali do primeiro período, já na primeira linha, já nos ajuda muito a responder essa questão aqui. Certo? Ó, ao uso de droga ilegal, ao comportamento feito manada, a uma conduta mais consciente, à ética que não é cosmética, ao amor que aceita tudo. Turma, com toda certeza, ó, letra A de Azambuja. Sobre a relação do título com o texto, entre o título e o texto, do que nós estamos falando? O que o autor quis expressar ali? O que ele quis tratar nesse texto? Com toda a certeza, ó, ao uso de droga ilegal. Seguindo, questão de número 3, considerando as afirmações referentes ao texto 1, marque V como verdadeiro e F como falso. Depois assinale a alternativa correspondente precisamente de cima para baixo. Na primeira parte, daí vamos ver, ó, tá aqui a sequência. Na primeira parte do texto, o autor não se utiliza de recursos linguísticos para interagir com o interlocutor? Sim! Olha só, cuida esse não. Ele não se utiliza de recursos linguísticos? Não se utiliza. Não há ali estrutura ali, turma, pelo menos 90% da estrutura do primeiro parágrafo e do segundo até, não há uma metáfora, não há um sentido conotativo pleno, né? Ele usa palavras de nível padrão para se comunicar e desejar o que ele quer falar. Então a primeira é verdadeira. Sou forte quando consigo ter uma conduta consciente, em que faço o que faço, porque, aqui até a resposta da questão 1, ó galera, decido o que fazer. O autor refere-se exclusivamente ao seu comportamento no dia a dia, às suas vivências? Não, ele não tá, essa estrutura toda não se refere ao comportamento do autor, mas sim aqueles que escolhem a fazer uso de substâncias ilícitas, que é sobre isso, né? Acerca disso que gira o nosso enredo, o texto é sobre isso. Então não é... Opa, desculpem, voltando. Não é sobre isto. Só um minuto, mas já vou arrumar aqui. Não é sobre essa... Agora deu. Peço desculpa. Aí, fechou. Certo? Ó, sou forte. Não é no dia a dia as suas vivências. É naquilo que ele vê na vivência dos outros, né? Ele vê como as pessoas agem. E a última, o emprego da primeira pessoa do singular permite-nos mais veracidade aos fatos e aproximação entre o locutor e o interlocutor, que somos nós do texto? Sim, turma! Quando o autor
decide escrever em primeira pessoa, dá mais credibilidade. Dizer, eu crio dessa maneira meus filhos, eu evito que eles, né, tenham contato com substâncias ilícitas fazendo tais e tais e tais ações. Estão entendendo, galera? Então, ó, esse uso da primeira pessoa, sim, nos aproxima demais e nos faz acreditar que, sim, de fato, o autor, ele tem esse comportamento. Por isso, a última sendo verdadeira, ó, letra D, Dinamarca. Verdadeira, falsa e verdadeira. Questão de número 4. Com relação ao emprego do pronome oblíquo. Pronomes oblíquos, pronomes pessoais oblíquos. O, a, lhe, nos, me, ter, no, se, certo? Os famosos pronomes oblíquos. É possível observar registro de linguagem coloquial na alternativa. Qual dessas é que não está correto? Turma, vamos lá. Aqui entra um pouco no assunto chamado colocação pronominal, tá? A questão aqui, criada pelos professores, ele precisa um pouco desse conhecimento. O que é colocação pronominal? Olha aqui o T, na letra A. Em relação ao verbo amar, por que ele veio antes e não veio depois? Estão entendendo? Na letra B, olha o pronome me. Em relação ao verbo ama, ele veio antes. O se, ó, aceita-se. O me, ó, ele está antes do favorecer. E o a, ele está depois do leva. Então é isso que a gente tem que avaliar. E é para marcar a linguagem coloquial, ou seja, aquela que está fora das regras, aquela que está fora do padrão culto. Vamos lembrar, turma, que advérbios, conjunções subordinadas, certo? Sempre puxa o pronome oblíquo para antes do verbo. Principalmente se for a palavra que, seja o que conjunção ou seja o que pronome relativo. Tanto faz, turma, tanto faz. Então, ó, cadê aqui, ó, olha a letra E. É uma hipocrisia que leva, esse que obriga-nos a usar o pronome oblíquo a antes do verbo. Por isso, questão 4, letra E de Equador. Então, é uma questão que exige um pouco de conhecimento de colocação pronominal. A palavra que, o nexo que, sempre vai puxar o pronome para antes do seu verbo. Feito? Questão de número 5, turma. Considerando o contexto em que estão inseridas as palavras sólidas, delitos e banalize, poderiam ser substituídas sem prejuízo do sentido original. Qual o sinônimo, né? Objetivando a questão, qual dessas, certo, age como sinônimo exato da palavra? Ó, sólidas, ideias sólidas, pode ser concretas? Pode. Pode ser consistentes? Pode. Fortes, superficiais e hipócritas aí já desvia. Então já ficamos com duas. Na primeira, já conseguimos eliminar duas. Concretas e consistentes. Delito. O que é um delito? É cometer um erro. Cometer uma infração. Então, ó, roubos, nada a ver. Já na segunda, a gente já consegue matar a questão. Ó, letra D, Dinamarca. Consistentes, infrações e vulgarize no sentido de banalizar. Questão de número 6. Analise as afirmações sobre o sentido e a formação de palavras no texto. Romanos 1, 2 e 3, elas eram meio juntas, mas dá para ler, tá? Aí atenção, ó, quais estão incorretas? É isso que a gente tem que ter o cuidado, galera, marcar as incorretas. Ó, então vamos fazer a análise. Diz lá no Romanos 1, há uma relação de sinonímia, ou seja, há um sentido igual de sinônimo entre encanto e prazer? Com certeza. Eles têm uma aproximação pela ideia de que cada um carrega, então sim, eu posso dizer que há uma sinonímia entre elas. As palavras absolutamente, antiética, antipedagógica, têm o mesmo prefixo? E a resposta é não, porque absolutamente nem prefixo tem, só tem sufixo. A 2 está errado, então a 2 entra na minha resposta. Cai fora a E, cai fora a C, certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Aí. 3. Encantador é uma derivação prefixal? Não, encantador vem de encantar. Então ele tem uma derivação sufixal. 4. O vocábulo adverte na linguagem coloquial ocorre o acréscimo de um fonema vocálico? Bom, primeiro, o que é linguagem coloquial? Fora da regra. Pronúncia diferente, mas que todos usamos. Sim, porque ninguém fala adverte. Ninguém não, a maioria das pessoas não falam adverte. Entenderam, turma? Então, quando eu falo adverte, eu acrescento, certo? Eu faço o acréscimo desse i que não há na palavra. Então a 4 está certa. Bom,
Baseando e tendo certeza de que a número 4 está certa, ó, cai fora a D e a C. Por isso, ó, letra B, Brasil, 2 e 3 estão incorretas. Questão 6 é para marcar as incorretas, B, Brasil. Seria a letra C, 1 e 4, se fosse para marcar as corretas, que não é. Ó, eu estou seguindo o que os professores lá do Azambuja pediram. Incorreta, letra B. Questão 7. O vocábulo cuja acentuação gráfica segue a mesma regra observada na palavra óbvio. Turma, a dica é separem as palavras, certo? Separem as palavras. Óbvio, óbvio, vai ser uma paroxítona de tom crescente. E essa mesma regra, ó, conveniência, B, Brasil. Ética é proparoxítona, antipedagógica proparoxítona, faísca, regra do hiato, e mimédico, proparoxítona. Bem simples, né? Questão 7, B, Brasil. Aí vamos ao texto 2. Leia atentamente o texto 2, responda das questões de 8 a 13. Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora. E recapitular o campo e o morro, pensava nos outros meninos vadios. O Chico Telha, bom, enfim, bem legal esse texto, né? Aí, o que pede a primeira questão? Eu só não falei muito texto, porque senão eu já vou entregar a questão da 8, porque a 8 já diz, ó, indica o segmento que completa, de acordo com o texto, o enunciado formulado a seguir. No trecho transcrito, o narrador-personagem é o menino que relata, por isso que eu não dei muito detalhe. Né? O que é o texto? Né? Gira em torno do que, afinal? Do que nós estamos falando? Do que ele passa? Perfeito? Conforme os professores do Azambuja, ó, suas emoções em um dia de escola. Questão 8, letra E de Equador. Certo? Então, interpretação, turma, sempre lembrando, as provas são feitas pelos professores. Qualquer dúvida, manda aí que eu posso discutir com eles. Certo? Questão de número 9. Indique o segmento que completa de acordo com o texto, o enunciado formulado a seguir. O menino se confessava arrependido de ter vindo. Por quê? Questão 9, também uma questão de interpretação. Olha só. Por que ele se arrependeu? Porque ele preferia ter ficado com os outros meninos a brincar na rua. Ficou meio estranho, mas a brincar na rua, tipo... Ele escolheu ficar na escola, tá entendendo, turma? Por isso, do que ficar lá fora brincando, empinando pipa. Essa aqui, 9, com certeza, letra C, Canoas. Questão de número 10. Indique a letra que não apresenta uma relação de sentido, semântica, correta entre os termos emparelhados. Ó, qual dessas aqui, ó, menino narrador, arrependido de ter vindo, não se relaciona? Menino narrador, arrependido de ter vindo. Quem é que se arrependeu? Foi o menino que narra a história ali. Menino narrador, é ele que estava preso a uma corda imensa? Não, não era o menino, era o papagaio de papel. Então eu já sei que na questão 10, quem não faz relação de sentido uma com a outra vai ser a letra B, Brasil. Ó, papagaio de papel, uma coisa soberba, bojava no ar e alto e largo, todas se referem ao papagaio de papel, ou seja, a famosa pipa, ou pandorga para alguns aí. Questão de número 11. Assinale o segmento que pode substituir no texto, sem prejuízo da significação original. Ardia por andar lá fora. O que quer dizer isso? Ele estava preso. Lembra que ele estava de castigo, né? Ele queria estar lá fora, ele queria sair. Então, lógico, ó, ansiava por estar lá fora. Ansiava por estar lá fora, com toda certeza. Questão 11, B, Brasil. 12. Analisa as assertivas. Ó, aí vamos ver o que a banca quer. Quais estão corretas? Vamos ver a sequência. A palavra através e céu são acentuadas pela mesma regra? Não. Oxítona de tom aberto. Então a 1 não vai entrar na nossa resposta, com toda certeza. Franqueza e arrependido possuem nessa ordem 2 dígrafos? Franqueza, eu tenho o dígrafo vocálico an e o consonantal QU. Fechou. Arrependido, 2 R's, dígrafo consonantal, e o em, dígrafo vocálico. A 2 está correta.
3. A palavra livramento apresenta um encontro consonantal e um dígrafo vocálico? Livramento tem encontro consonantal? Tem, o V e o R. E um dígrafo vocálico? Também. O EM ali, ó, estão vendo? An, em, in, on, dígrafos vocálicos. Lembrando que an e em final de palavra vira ditongo, né? 4. A separação silábica da palavra papagaio. É papagaio? Não, tá errado aqui, turma. É papagaio, gai, o. E joelhos possuem hiato? Sim. Ali o final tá certo, mas papagaio está errado. Bom, já que é para marcar as corretas, ó, letra B, 2 e 3, como vimos há pouco. Questão 12, 2 e 3. Questão 13 e última, para a gente encerrar esse bloco. A seguir são feitas 3 afirmativas. Ó, quais estão incorretas? É para eu marcar que esteja incorreta, turma. Vejam só. A palavra papel foneticamente apresenta um ditongo decrescente? Sim, porque o L vai fazer o som do U. Papel U. Papel U. Pode ver. O E é vogal, o U é semivogal, ditongo decrescente. Perna imensa apresenta encontro consonantal? Perna sim, imensa não. Então a 2 está errada, ó. Telha, escadinhas e bairro apresentam 4, 9 e 5 fonemas? Sim! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e bairro, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Então, galera, questão 13, apenas a B. Alternativa B, Brasil. Apenas a 2 está correta. Certo? Apenas a 2 está correta porque ela apresenta uma estrutura incorreta. Fechou? Então, questão 13, B, Brasil. Próximas questões no próximo bloco. Até mais. Tchau.